Às vezes nós temos o hábito de dizer que Deus é bom, e sim, Ele realmente é bom, mas às vezes Ele nos prepara algumas surpresas melhores ou maravilhosas. Então, a grande maioria, ou pelo menos uma boa parte da igreja, me conhece de alguns anos. Eu tive o privilégio de há exatos, aí acho que foi em fevereiro, há 41 anos, ser batizado aqui nessa igreja. E após alguns anos aí, eu dizer uns 20 anos, tive o privilégio da graça de Cristo ter me alcançado exatamente aqui nessa igreja. E hoje, retornando aqui, a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Então agradeço a Deus, agradeço ao conselho, agradeço à igreja por essa maravilhosa oportunidade. E convido também a igreja agora para nós abrirmos nossas Bíblias em 2 Samuel. Em 2 Samuel 9, vamos ler de 1 a 13. Livro do profeta Samuel 9, de 1 a 13. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Leamos com reverência assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquê, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquê, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrou-se o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor Deus, Pai de amor, Pai amado, obrigado por mais uma vez podermos ler, estudar, aprender, ser admoestado, ser corrigido, ser incentivado, ser estimulado pela Tua palavra, Pai. Senhor Deus, continue falando conosco através da Tua santa, rica e bendita palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sorte ou azar, meus irmãos? Nós, como crentes, dizemos ou nunca acreditamos em sorte ou azar. Que a Bíblia realmente nos orienta a não crer na sorte nem no azar. Não sei o quanto ou se você acredita nisso, em sorte ou em azar.
Vamos ver hoje um pouquinho do que a Bíblia nos ensina sobre isso, quanto ela nos orienta sobre sorte ou azar. Eu conheci um sujeito que dizia que ele era tão desfavorecido de sorte que se ele comprasse o circo, o anão ia crescer. Sendo que o anão era a maior atração do circo, esse anão cresceria, de tão desfavorecido de sorte. E muitas vezes nós nos sentimos dessa maneira. Parece que tudo que eu faço dá errado, tudo que eu ponho dá errado. Mas por pior que sua vida esteja, eu tenho certeza que você não é tão desfavorecido de sorte quanto esse cidadão que nós acabamos de ler a história dele, esse tal de Mefibosete, que ele vem a ser neto do rei Saul, primeiro rei de Israel. Ele vem a ser filho de Jonatas, que Jonatas era aquele grande amigo de Davi, que em alguns momentos Jonatas foi até contra o seu pai, em algum momento aí louco, o rei Saul, a favor de Davi, antes ainda de assumir o trono. Saul tentava o perseguir, Saul tentava matar ali a Davi, e Jonatas por algumas vezes defendendo a Davi. Então fizeram um pacto de amizade, de aliança, de compromisso um com o outro, os dois amigos ali, Jonatas e Davi. E esse personagem que nós estamos lendo aqui, talvez o mais desfavorecido de sorte, pelo menos na minha visão, ou um dos biblicamente, até um certo momento, é esse tal de Mefibosete. Em 2 Samuel, se nós voltarmos um pouquinho, 4:4, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. 2 Samuel 4:4 vai dizer: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte do rei, na morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama a tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ela caiu e ele, o menino, no caso Mefibosete, ficou manco. Então, o menino nasce, o nenezinho ali nasce, ele é neto de rei, ele é filho de príncipe. Logo ele assumiria o reinado, ou as expectativas seriam essas. O menino nasce na alta corte, o menino nasce com um berço esplêndido, o menino nasce privilegiado. Então, em uma guerra ali que vai Saul, morre no mesmo dia seu avô rei e seu pai Jonatas. O rei Saul, seu filho Jonatas, morre nessa guerra no mesmo dia. Não bastando ali as notícias quando chegam a sua babá, a babá apressada para fugir, já vamos ver o porquê, ela então derruba, atrapalhadamente ali, ela derruba o neném no chão, a criança no chão, e o menino quebra ali seus 2 pezinhos, o menino acaba ficando coxo. Se fosse nos dias de hoje a medicina, com toda certeza haveria uma cirurgia, uma operação ali, ia colocar os pezinhos do menino no devido lugar. Mas a gente está falando aqui de aproximadamente 3.000 anos. Claro, a medicina não havia isso. O menino cresceu o menino coxo, o menino manco. A babá saiu apressada porque era hábito, era costume, quando um rei morria ou perdia a guerra ali, o outro rei que assumia, não sendo o seu filho, claro, no caso, Jonatas não tinha grau de parentesco nenhum com Davi, assim como o rei Saul, e quem era o rei sucessor era Davi, que não havia grau de sangue, grau de parentesco algum com Saul, entre Davi e Saul. Era costume, o rei assumia, matava toda a dinastia, matava todos os seus descendentes. Para quê? Para evitar que amanhã algum descendente reclamasse o trono e dissesse: espera aí, o meu avô era rei, você usurpou o trono, o direito legal do trono é meu. Então, para não haver amanhã um reclamante do trono, era costume, um rei que assumisse, ele aniquilava, ele matava todos os descendentes. Por isso, então, quando vem a notícia que tanto o avô Saul como o pai Jonatas morre, essa babá, e quem assumiria o trono ali era o rei Davi, que até então não era rei, que assumiria o trono. Essa babá, em desespero, fala: vamos correr. Por quê? Porque a chance do menino ser morto é muito grande, nós vamos ter que fugir
porque é bem provável que o novo rei, quem vai assumir o trono de Israel, vai querer matar os descendentes de Saul. Então esse motivo decorre dessa correria, dessa fuga toda. Bom, Mefibosete, então, dali ele sai e ele vai para uma terra chamada, como nós lemos aqui, Lodebar. Essa terra quer dizer, traduzindo aí mais ou menos para o português, quer dizer terra sem pasto. É uma terra árida, uma terra seca, uma terra que nada vivia, nem ovelha conseguia se criar em Lodebar. Uma terra totalmente árida, totalmente seca, uma terra de leprosos, de coxos, de cegos, de refugiados, de gente sem passado, de gente que quer se esconder, que quer esconder o seu passado, que quer fugir do passado. Um lugar terrível ali na época, que toda a escória era mandada para Lodebar. Ninguém ia procurar ninguém em Lodebar, e por isso o motivo desse jovem ter ido para Lodebar. O nome Mefibosete quer dizer propagador da vergonha. Propagador da vergonha. E realmente esse menino vem a se tornar uma vergonha para ele próprio. Esse jovem vem se tornar uma vergonha própria. Ele se torna um órfão, refugiado, de príncipe de honra, agora vira um moribundo em terra estranha e terra ruim, terra sem nada. Ele é coxo, e aquele tempo, nem no culto, alguém que tinha um defeito físico poderia participar ativamente. Então ele era coxo, vivia escondido e vivia com medo, porque se alguém soubesse, a alta corte soubesse aonde estava, ele corria risco de vida. Esse homem não tinha qualquer expectativa de vida, ele não tinha qualquer expectativa de melhora em sua vida. Não tinha qualquer visão de futuro. Coxo sem poder trabalhar, vivendo em terra estranha, vivendo em terra árida, refugiado, com medo, sozinho. Então, o grande rei Davi lembra-se da aliança que ele fez com seu pai. E quem quiser acompanhar comigo em 1 Samuel, em 1 Samuel 20, 15 e 16. 1 Samuel 20, 15 e 16 vai dizer assim: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas, pai desse Mefibosete, aliança com a casa de Davi, dizendo: vigue o Senhor os inimigos de Davi. Então essa é uma aliança que Davi e Jonas falam: ó, nós somos amigos para sempre, e um vai cuidar para sempre do outro, da família do outro. Então Davi ali se lembra dessa aliança que ele faz com Jonatas, seu amigo. Então no verso 3 ali ele vai perguntar: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Quer dizer, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, não há ninguém descendente de Jonatas para que eu possa usar da minha bondade? Então esse tal de Ziba, que Ziba quer dizer o acusador, tradução de Ziba é o acusador, diz assim: tem um, mas é um aleijado. Tem um, mas é um que não é digno de estar à presença do rei. Tem um, mas ele nem conta. Tem aquele lá. E ele, por ter o defeito físico, ele não poderia nem estar na presença do rei, nem estar no palácio do rei. Logo Ziba quer dizer o rei: tem um, mas ele está impedido de participar das bênçãos do Senhor. Tem, mas ele está impedido de entrar à sua presença, rei. Até tem um, mas não vamos poder trazer ele para cá. No verso 5 Davi manda: mas traga ele para cá. E no verso 7 então Davi promete que ele passa ali a ser convidado do rei. Ele vai passar a ser, por amor a Jonas, ele é um convidado nobre, ele sentará à mesa do rei. Isso naquele tempo era muita coisa, você poder se assentar à mesa do rei.
Ótimo, irmão. Nós vimos um pouco da história de Mefibosete, nós vimos a história triste e lamentável da vida dele, mas o que isso tem a ver comigo e com você? O que tem a ver na IPO, século 21, começo de 2017? O que essa história de Mefibosete tem a ver com nós? Quero dizer que você é Mefibosete, que eu sou Mefibosete, que nós todos somos um bando de Mefibosetes, aleijado ou cheio de defeitos, improvável uma vida melhor, uma terra árida, sem vida, com gente ruim, rodeada de desgraça, de morte, com medo da morte, tendo que viver escondido, com defeitos, indigno de estar à presença do rei. Mesmo quando o rei quer, existe um acusador para apontar dizendo: esse é indigno, esse não pode estar à presença do rei, ele não merece, ou ele não vale, ou ele não é digno de estar nessa presença. Nasceu como príncipe, ou era para ser príncipe, mas por causa da queda se tornou uma vergonha. Todos nós fomos criados para ser príncipe, mas por causa da queda nos tornamos uma vergonha, impossibilitados de estar à presença do rei, impossibilitados de estar perante o rei. Apesar de tudo isso, o amor do rei manda te chamar. Apesar da grande impossibilidade, por causa dos nossos defeitos, o rei usa de benevolência, de misericórdia, de bondade e manda chamar. Mesmo que o acusador fale: mas é ele. E o rei fala: vá naquela terra e traga ele à minha presença. E a partir de hoje, você sentará à mesa do rei. A partir de hoje você terá as terras do rei. A partir de hoje o rei te ama incondicionalmente, por uma aliança que ele tem, não com você, mas em Jesus. Ele não olha se você é coxo, quem são seus pais, o que você fez ou o que aconteceu no seu passado. Ele prefere te amar incondicionalmente. Mesmo que a tradição, ou mesmo que a lei diga ele tem que morrer, ele chama para te dar a vida, e vida muito melhor. A bondade do rei foi te buscar a ponto de te chamar e falar: aí não é seu lugar, você tem uma vida, e uma vida muito melhor. Meus irmãos, Mefibosete não ficou com os pés bons, ele não passou a andar, a correr ou a andar de bicicleta. Não foi um passe de mágica que aconteceu, mas ele começou a ter privilégios de ter uma vida digna, uma vida decente. Ele passou a desfrutar da segurança de não precisar mais ter medo da morte. Ele passou a desfrutar de estar na presença do rei. Ele passou a desfrutar de ter a garantia da promessa do rei, que o rei cuidaria dele para sempre. Ele não mais precisaria ter medo da morte, ele não mais precisaria ter medo da fome, ele não mais precisaria ter medo das circunstâncias, ele não mais precisaria ter medo daquilo que tem para vir na vida dele, porque o rei fez uma garantia, chamou alguém e disse: cuide dele, porque a partir de hoje ele será cuidado por mim, ele pertence à minha família, ele é meu. Convido os irmãos para nós abrirmos em Mateus 6:31, texto muito conhecido por todos, mas Mateus 6:31. Porventura não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessita de todas elas.
A partir de hoje, você tem uma promessa na sua vida. Quem cuida de você é o Rei. Você não se preocupe mais com comida, com amanhã, com o que vai acontecer com a minha vida. Pois não porque houve alguma beleza na minha vida ou na sua, mas porque o Rei achou graça, misericórdia e benevolência e disse: a partir de hoje, quem cuida da sua vida sou eu. Não mais andeis ansiosos. Mefibosete podia descansar e saber que o Rei cuidava dele. A soberania do Rei e palavra do Rei não volta atrás. Todo mundo conhece o ditado: fulano tem palavra de rei, porque a palavra de rei não volta atrás. Mas nós temos a palavra não de homens, que quem cuida de nós não é a sorte, não é o azar, não é o governo, não é a crise ou a abundância, não são as vacas gordas ou as vacas magras. Quem cuida de nós é o grande Rei de Israel. Nossa vida está dentro do palácio, está sob o domínio do Rei. Você confia na promessa do Rei? Você confia que o Rei é quem cuida de você? A benevolência, a graça do Rei é que cuida de você? Que Ele foi te buscar no buraco mais escondido ou no lamaçal pior que nós estávamos e falou: a partir de hoje você se assentará na mesa comigo. A partir de hoje você não precisa viver escondido, não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo das coisas. Eu sou o Rei bondoso que cuido de você. Isaías 41, 9 e 10, meus irmãos. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não sei o que você vai passar amanhã, eu não sei o que você vai passar segunda-feira, eu não sei o que você vai passar essa semana. Como ainda nós estamos em Lodebar, nós não fomos ainda para o palácio ou para nossas terras definitivas. Nós sabemos que vamos passar por dissabores, mas nós temos a promessa de que amanhã, na segunda-feira, quem cuida de você é o grande Rei. Você está sob os cuidados do grande Rei, que diz: eu te ajudo com a minha destra fiel. Irmãos, e já prosseguindo para o fim aí, terminando, verso 12 vai dizer: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Por que o Espírito Santo orienta aqui Samuel a deixar essa declaração? Porque existe essa declaração aqui no texto que diz: Mefibosete tinha um filho pequeno, para dizer que o rei não cuida só de Mefibosete, mas o rei cuida dos seus filhos. O rei não cuida só de Mefibosete, o rei cuida da família de Mefibosete. O rei abençoa, cuida e protege a casa de Mefibosete. Renato, hoje Deus não cuida só da sua vida, não. O rei, a promessa dele é para os seus pequeninos aí. Podemos descansar que nós muitas vezes, meu filho está ali, aliás, a grande maioria das vezes eu sou muito falho em cuidar do meu filho, mas eu tenho a certeza e a promessa que é o grande Rei que cuida da vida do Rafael e que cuida dos nossos filhos e que cuida da nossa casa. Louvado seja Deus por isso. Nosso grande Rei Jesus é quem cuida
da nossa vida, da nossa família, do nosso hoje, do nosso amanhã. Meus irmãos, não existe crise. Eu falo, não existe crise porque não sabe a minha conta bancária. Estou falando que você não tem falta de dinheiro, que eu estou dizendo que não tem sorte, não tem azar, não tem crise, não tem maré boa ou maré ruim para quem confia no Rei. Nós entendamos que tudo de bom ou de ruim que passarmos estão aos cuidados do nosso Rei. As lições que eu queria deixar essa noite, meus irmãos. Não se deixe dominar pelo medo. O Rei cuida de você. Creia na bondade e na benevolência do Rei, pois Ele tem uma promessa. Não é com Jonas, mas é com Jesus Cristo, a aliança que Ele fez. Porque com nós Ele não faz aliança, porque nós somos falhos. Mas a sua aliança, a aliança do grande Rei, é com Cristo Jesus, nosso Salvador. Desfrute da intimidade do Rei. Desfrute de se assentar à mesa do Rei. Desfrute de contar as suas aflições, as suas necessidades do Rei. Ouça a voz do Rei. Fale com o Rei. Sentar à mesa, meus irmãos, é momento de intimidade. Você não come à mesa, você não almoça, você não janta normalmente com uma pessoa estranha na sua casa. Você senta à mesa daqueles que são íntimos seus. Desfrute e chore e louve e cante na intimidade do Rei. E por último, a grande mensagem da noite, meus irmãos. Falar, esqueci tudo, eu vou embora com o quê? O Rei cuida de você e dos seus. Deus abençoe, meus irmãos.